Vamos fazer a leitura do Salmo 56, dos versos de 9 a 13. Nossa meditação nessa noite: Deus está comigo. Salmo 56, versos de 9 a 13. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendei-te-ei graças, ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, à luz da vida. Como eu disse hoje cedo, nós não precisaríamos, não deveríamos precisar de ser lembrados que nós devemos ser agradecidos. Na verdade, nós somos agradecidos, mas pouco em relação de tantas bênçãos que nós recebemos. E a nossa gratidão às vezes é misturada com um pouco de reclamação, de murmuração, e às vezes perde o valor. Mas nós precisamos e podemos aprender com tantas passagens bíblicas que nós precisamos e devemos agradecer a Deus. Nós estamos comemorando neste dia, pois na quinta-feira passada nós tivemos um feriado, Dia Mundial de Ação de Graças, um tempo, na verdade, um dia que é separado, comemorado em muitos lugares. Todos os anos é a quarta quinta-feira do mês de novembro, que começou nos Estados Unidos com uma festa de agradecimento pelas colheitas fartas. E nós escolhemos esse dia, mas sabemos que todo dia é dia de ação de graças. E esse dia é um dia que nós separamos para isso, mas também para que seja um marco de lembrança para nós. Possamos lembrar desse momento e assim, em outras oportunidades também, estarmos dispostos a agradecer a Deus. Bom, disse que nós temos muitas vezes dificuldades de ser mais gratos. O que será que acontece conosco? Talvez nós esquecemos muito rápido das bênçãos, não valorizamos as bênçãos. Talvez também é porque nós olhamos muito para os problemas. E aí, uma dor, ela tira talvez a alegria, a paz ou a vontade de agradecer. Mas nós podemos mudar isso quando nós olhamos para tudo o que Deus tem feito e damos grande valor. E quando nós nos tornamos menos sensíveis à dor, às dificuldades. Como se a dor, a dificuldade, os problemas fossem surpresa, né? Não, eles vão acontecer. Então nós não precisamos ficar tão sensíveis, tão assustados quando algo ruim acontecer. Sobre essa questão de ser mais agradecido por coisas normais, coisas simples, talvez como um copo d'água ou como uma noite que nós temos de sono, como uma refeição. Eu lembrei daquela ilustração que conta que, é uma ilustração, uma fábula, uma invenção, que conta que um dia não clareou.
Então chegou de manhã, continuou escuro, e as pessoas começaram a ficar assustadas. Será que vai acontecer? Não vai clarear? Aí deu meio-dia, nada. E elas começaram a entrar em pânico, aí vigílias de oração, as pessoas se reunindo e todas imaginando agora é o fim do mundo. Mas de repente, nada acontecia. E elas passaram aquele dia escuro em claro, né? Olhando para os céus, esperando aquele milagre tão bonito que é de manhãzinha, quando você sai de manhã e está escuro e começa a clarear, o céu vai mudando de cor e de repente aparece o sol. Foi um dia inteiro assim, sem nada. É claro que ninguém foi dormir, as pessoas ficaram todas olhando, mas no outro dia, de manhãzinha, começa a clarear. E o que aconteceu? Todo mundo estava lá aplaudindo o sol, agradecendo a Deus pelo sol. E aí essa ilustração, ela sempre tem aquela questão, mas todos os dias o sol nasce e a gente não bate palma para ele, né? A gente acha natural, às vezes até reclama do calor, né? O sol está muito quente, né? O sol está sempre na mesma temperatura, né? Há uns problemas outros aí. Mas ser gratos em todas as situações, ser gratos por tudo. Colossenses 3,15 diz que seja a paz de Cristo árbitro em nossos corações, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Somos gratos por todas as coisas, irmãos, mas primeiramente pela paz de Cristo. E o que significa a paz de Cristo? Efésios 6:17 fala sobre tomar o capacete da salvação. A paz de Cristo é a salvação. A paz de Cristo é a esperança que nós temos da glória eterna. Seja esta o árbitro, aquilo que controla, aquilo que move o nosso coração. Não a prestação, não a dor nas costas. Isso não pode ser o árbitro do nosso coração. Se nós olharmos e deixarmos que os problemas sejam o árbitro do nosso coração, que coraçãozinho triste que vai ser o nosso. Mas se nós colocarmos a paz de Jesus, a salvação, a bênção, os irmãos, como é um dia agradável hoje, como nós estamos felizes por estar aqui hoje, se nós colocarmos o nosso coração na adoração, no culto, na palavra de Deus, nós vamos ser mais agradecidos. Que aí ele diz, sedes agradecidos. Vocês foram chamados em um só corpo, sedes agradecidos. A paz é que nós temos essa reconciliação com Deus, proporcionada pela morte de Jesus. E assim, todas as demais coisas acontecem dentro desse principal roteiro de vida, que é a nossa salvação. É a paz diferente do mundo. É uma paz superior à paz do mundo. Tem uma cantora, vamos chamar de gospel, né, que agora se revelou que se afastou da igreja e é uma cantora do mundo aí agora. Está indo nos programas, né? E eu vi uma parte de uma entrevista dela, o entrevistador falando, que aquela paz da igreja é diferente, né? E ela, tipo assim, a paz que ela está vivendo agora é melhor na cabeça dela, por pouco tempo, né? Porque agora ela está nas paradas aí, a cantora mais vista. Os irmãos devem ter visto. Não é melhor, é diferente, acertou. Mas a paz que nós temos em Cristo é muito superior. É muito melhor. Mas voltando aqui, irmãos, à nossa passagem, Salmo 56. Deus está comigo. Aqui nós vimos no Salmo 56, o hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Então Davi clama por misericórdia, aqui, verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 56, se você quiser abrir a sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Os homens procuram me ferir,
me oprimir, me espreitam. Mas percebe que a oração dele não é uma oração de alguém que está, digamos assim, perdido, desesperado. Ele clama a Deus, como qualquer um de nós deve clamar a Deus, mas ele não está desesperado. O verso 3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele está passando por esse temor. Verso 4, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nada temerei. Eu confiarei no Senhor. Em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei, nada temerei. Olha lá o verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus está comigo. Deus é por mim. É mesmo que dizer Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu sou vencedor. Repara que ele afirma que mesmo tudo dando errado, mesmo ele passando por um momento difícil, ele tinha essa confiança em Deus. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele diz, falando de Deus, Ele é por nós, Deus, Ele é por nós, com toda a infinidade de seu ser, através da onipotência do seu poder e amor, com a sua infalível sabedoria, revestido com todos os seus atributos santos, imutável e eternamente por nós. Deus está comigo. Que frase é essa, irmãos? Deus está comigo. Repare que em determinadas situações, nós sempre procuramos alguém para nos ajudar. Isso não é errado. E quando nós, de repente, precisamos de dinheiro e temos alguém que pode nos ajudar, nós ficamos confiantes e tranquilos. Ou se nós estamos precisando de algo numa área específica, seja da saúde, e nós temos um médico que vem na nossa casa nos visitar e nos dá um diagnóstico, nós ficamos felizes. O socorro do homem é muito bom. Agora você imagina a comparação disso em relação ao socorro de Deus, aquele que está conosco sempre. Sempre. Muita confiança nós podemos ter em Deus. E nós sabemos que Deus, Ele age no nosso coração espiritualmente, muitas vezes no silêncio, sem nós vermos. Até quando nós estamos dormindo, Deus está agindo. Por isso nós precisamos exercer essa fé, essa confiança e pedir a Deus. Eu achei muito bonito nessa passagem que Davi fala que Deus está com ele, mas quando? Olha o início do versículo. No dia em que eu te invocar. Deus é por mim. Nós devemos falar com Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor em oração. Spurgeon diz, a voz da oração assegurará sempre a continuidade, a sua ajuda pronta. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos retrocederão. É uma esperança baseada no clamor. Lembra o que diz Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Precisamos levar a Deus.
Ah, Deus conhece tudo. Mas fale com Ele. A oportunidade que nós temos de ver essas respostas de Deus, quando nós falamos com Ele. Quantos são os nossos temores, irmãos? Precisamos falar com Deus, não viver atemorizados, mas como disse o salmista, em vindo o temor hei de confiar em Ti. Em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Confio em Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, verso 10. No Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que bênção esse testemunho de Davi, irmãos. Mas essa promessa não foi para Davi apenas, é para cada um de nós. E nós precisamos sim buscar mais o Senhor, para chegar mais perto dessa paz que Deus nos dá. Diante das dificuldades que enfrentamos, das dúvidas que enfrentamos, Deus está conosco. No final aqui, do Salmo 56, verso 12 e 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Ações de graças estão muito relacionadas à nossa disposição de agradar a Deus. A ação de graça, ela reflete na obediência, ela reflete num caminho diferente. E nós servimos a Deus não obrigados, não forçados, mas como é bom servir ao Senhor. E por que é bom? Porque nós temos essa dimensão da graça, do amor, da misericórdia, do cuidado de Deus, de tudo o que Deus faz. Ora, como não servir aquele que nos protege de todas as coisas, aquele que nos protege do inimigo, aquele que nos dá a paz e a segurança? É bom estar ao lado deste. O Senhor está ao nosso lado, mas nós também devemos buscar estar ao lado do Senhor. E para estar ao lado do Senhor, eu preciso buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar a presença do Senhor. Cumprir os votos. Render graças ao Senhor. E ele diz o motivo: pois da morte me livraste a alma, assim livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, a luz da vida. Semelhante a isto, o Salmo 116 diz que eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, versos 7 a 9, fala: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É aqueles textos que o salmista está falando com ele mesmo, né? A gente fala a maior parte do tempo com a gente mesmo. Até quem fala pouco com os outros, né? Mas está conversando aqui na cabeça, conversando com Deus, conversando consigo mesmo. E ele diz: sossegue, descanse no Senhor, como o salmista no Salmo 42, 5, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Ele está falando: por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão perturbado? Volta a alma ao sossego. E dentro dessa conversa, o salmista lembra do Senhor. Salmo 116, na sequência, diz: pois livraste da morte a minha alma, que é o mesmo do Salmo 56. Das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu sei que muitas vezes nós não temos essa alegria, essa gratidão, como ele está falando aqui. A alma não está sossegada. Nós sabemos que temos que ser gratos a Deus. Nós sabemos que Deus é bom,
Mas parece que isso não basta. Mas o que nós precisamos é pedir, é falar com a nossa alma, ó, alma, volta ao sossego. É aguardar em oração, é pedir para que Deus mude o nosso coração. Guarde um tempo. Se você não consegue ser grato hoje, não desista, aguarde um tempo. Ore ao Senhor, Senhor Deus, coloque um coração grato. Muda a minha vida, traga essa alegria ao meu coração. O salmista, quando diz, porque está abatido a minha alma, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera e louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Sirva ao Senhor. Como é bom, irmãos, nós podemos conhecer o nosso Deus. Que nós possamos ter essa postura de gratidão. Que nós possamos pedir dia a dia para que Deus nos livre da insensibilidade em relação à grande obra que o Senhor Deus faz nas nossas vidas. Todos os dias. Seja passando por dificuldades, seja em festa. Nós tenhamos essa postura de gratidão na vida. Quando a gente vê alguém que parece que é ingrato, ou que é ingrato mesmo, que reclama de todas as coisas, que olha feio para a gente, que parece que só consegue enxergar os defeitos das situações, dos momentos, o que a gente pensa? Nossa, que pessoa amarga, né? Pessoa ruim. Mas uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é, nossa, essa pessoa é amarga. Será que eu não sou igual a ela, não? Será que o meu comportamento não é assim também? Eu tenho pedido, Senhor Deus, muda o meu comportamento. Eu consiga sorrir mais, ser mais feliz pela bênção da salvação, pelo teu amor. Ser mais misericordioso, porque Deus é misericordioso para conosco, e a Bíblia fala que nós devemos ser misericordiosos. Porque é fácil achar ruim quando a gente é maltratado, né? Na hora você percebe, nossa, mas que pessoa me tratou mal. Mas a gente não tem tratado mal os outros também? É um incômodo bom, né? Tudo que é para nosso crescimento, que nós possamos ser incomodados pelo Senhor, para ser mais gratos. E como eu disse em outros momentos, lembrar que ser grato é o contrário de ser ingrato, de ser murmurador, de ser alguém que vê os problemas e não vê as bênçãos. Que nós possamos servir a Deus. Reconhecer a bondade de Deus. Deus é fiel em todo tempo Deus é bom. Ser grato a Deus, celebrar a bondade de Deus. Salmo 100 diz, celebrar com júbilo ao Senhor. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Fale com o Senhor, agradeça ao Senhor em oração. Como nós fizemos nessa noite, fiquei feliz quando nós tivemos tantas pessoas, tantos irmãos orando. Que bênção nós podemos fazer isso, falar com o Senhor. E sempre ter como ponto central da gratidão a salvação. Porque, tendo em vista essa esperança gloriosa, nada nos abala. A certeza de estarmos com Cristo um dia, de sermos salvos, ela é uma alegria indizível, grandiosa, e que se nós tivermos isso em mente, nada vai nos abalar, nenhuma tristeza vai ocupar um espaço como esse, de Jesus, da salvação de Jesus. Não há espaço para tristeza, para um coração que tem Jesus, para aquele que tem a alegria de conhecer a Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.